bem? Eu sou o professor doutor Irã Inácio Ribeiro e, nesse momento, vou fazer a apresentação do meu artigo, um ensaio teórico, que foi aprovado nesta edição do SEMEAD. Então, o título do meu artigo, Modelos de Precificação, Convergências e Divergências no Mercado Brasileiro. O artigo ele surgiu da minha tese de doutorado, onde eu tive uma certa dificuldade, porque durante as pesquisas muitos termos eram contraditórios, algumas questões até, de certa forma, divergiam bastante dos estudos seminais, e nesse contexto, durante a revisão sistemática da literatura, foi preciso pesquisar bastante a fim de pacificar os conceitos. Inclusive, alguns componentes da minha banca também já haviam estudado sobre o tema, mas a gente notou, eu e meu orientador no caso, que o tema ele precisava de um aprofundamento com relação a conceitos. Estudos publicados em revistas quais A1, A2, de forte impacto, ainda assim apresentam temas um tanto estranhos e está aprovado. Faz parte, né? A ciência é isso aí. A ciência não é só resultados convergentes. Também temos que entender que algumas coisas estão aí para serem aprofundadas. Então, a contextualização do trabalho, né? Fala sobre precificação de ativos, retorno. Então, o primeiro modelo que a gente tem que parar para pensar é o CAPM, que fala sobre isso. É um estudo que decorreu da média variância de Markowitz, né? A teoria do portfólio. E, todavia, a gente vê que, desde 1964, esses estudos, esses modelos, não conseguem retratar com exatidão em todos os mercados. Alguns estudos, principalmente o CAPM, costuma atribuir falhas ao mercado, ou seja, anomalias ao mercado quando o modelo não consegue retratar adequadamente o setor. Então a gente vê aqui que, passado mais de 60 anos, ainda temos estudos procurando inserir outros fatores no modelo, sem sucesso. Os modelos ainda não conseguem retratar exatamente uma variação perfeita dos ativos. Então, aqui o objetivo geral do meu ensaio teórico foi realizar uma análise da produção acadêmica brasileira no que se refere aos aspectos conceituais presentes nos estudos empíricos. Então, um ensaio teórico. A relevância justificativa do presente estudo está no fato de buscar uma convergência dessa base conceitual, e até mesmo colocar futuros pesquisadores a questionar o fato de que uma publicação de um artigo de uma revista de forte impacto não quer dizer algo, uma verdade universal. Pode sim ser questionado, pode sim ser debatido. Então, eu só coloquei aqui artigos quali A1, A2, encontrei algumas coisas até meio estranhas, mas isso faz parte. Então, inicialmente é preciso pensar o que pode ser considerado como um modelo para o retorno de ativo, que seria um modelo adequado. Então, aqui nós temos a visão de Fama e French, que são os autores mais citados nos estudos quando se fala modelo de precificação. Temos o CAPM, de Sharpe, e assim, buscando o aprimoramento desse modelo, Fama e French que propuseram o modelo de 3 fatores e o modelo de 5 fatores. Então vamos lá, uma coisa que ele considera. Então, o alfa da regressão deve ser diferente de zero, mas não significativo. O maior R2 possível para aumentar o poder significativo dos modelos. E a questão dos betas significativo, porque o fator precisa ter influência no modelo. Esses fatores para estimação encontram resistência na literatura. É normal, todo estudo empírico vai ter isso. Vai ter uma corrente que vai concordar, outra corrente vai divergir, e por isso que a gente faz ciência. Se todo mundo concordasse, não seria mais necessário pesquisar sobre o tema. Então, muitos estudos encontraram alfa diferente de zero, e significativo. Mesmo assim, prosseguiram na sua pesquisa, ou seja, nós temos aqui um pressuposto que não foi atendido, mas mesmo assim o autor continuou o seu trabalho. Estudo que condicionou o alfa igual a zero. Estudo que baseou-se no alfa significativo, para afirmar que era o modelo mais adequado. A gente vê aí que um intercepto significativo, no mínimo interessante na regressão. Estudo que somou os alfas, para poder verificar se ele era significativo no modelo. Na visão de Fama e French, O portfólio. Então, alguns termos que são usados nos modelos de retorno de ativo que são importantes a gente entender.
portfólio? É a combinação, interseção de elementos que formam a amostra da pesquisa. Então, eu estou falando aqui, em alguns momentos, sobre mercado. Então, o retorno que é retratado por um modelo de precificação de ativos é o mercado. Ele não analisa empresas, não analisa empresas individualmente. Foi difícil, por ocasião da minha tese, alguns componentes da banca entenderem isso. Eles até entenderam o artigo, mas ele na prática operacionalizar, eles não estavam conseguindo entender e foi bem complicado isso daí, né? Eu e o meu orientador, a gente teve trabalho para poder realmente pesquisar e chegar a uma conclusão do que seria portfólio, tá? Então, o portfólio, ele é uma combinação de empresas, né? Por exemplo, lá em Family Friend, ele fala small minus big. Então, são grandes e pequenas empresas. E vai dar um resultado. Então, ele não analisou a mesma empresa. Carteira. Então, carteira seria a tradução livre da palavra portfólio para o português, a língua portuguesa. Tá? E aqui, Family Friend destaca que a decisão dos portfólios ela é arbitrária. Pode você, pesquisador, pode colocar a combinação que você quiser, né? De 5 por 5 até 32 carteiras, tá bom? Então aqui a citação do artigo original de Family Friend, de 1983, onde ele coloca que a decisão da formação das carteiras é arbitrária. Então, naturalmente, você vai ter resultado diferente, tá? E você escolhe, e a partir daí, se uma pessoa, um outro pesquisador escolher outro portfólio, vai mudar o resultado. Então, aqui, fator. Né? Fator refere-se a um único resultado para aquele mercado um ano inteiro. Então, nós não temos fator de empresas individuais na amostra. Variável. Variável aqui já pode ser uma questão que o pesquisador resolveu inserir. Tá? Afinal de contas, é o pesquisador que está querendo um determinado resultado. Então, ele seria uma variável. Então, aqui, num período de exercício financeiro de um ano. Então, nós temos um único fator. Né? Variável pode assumir variáveis, né? Valores. Né? Então, aqui a variável leva em conta a mesma empresa. Algumas inconsistências metodológicas, né? OLS, séries temporais, vários modelos, várias formas, né? Destaca painel, né? Mas a gente vê que é uma empresa, um valor para todas as empresas, tá? Então aqui a conclusão é, a técnica multivariada não vai mudar o resultado, tá bom? Porque às vezes a gente tem aquela ideia de fazer uma técnica, né? Acho que não vai mudar, não mudou. Então aqui, a gente vê que alguns betas foram significativos, né? Até a própria nomenclatura, painel. E a gente vê que colocar os fatores como variáveis não dá certo, tá? A ciência é isso aí, ela tem que buscar novos ensinamentos. Eu costumo dizer aqui uma citação, né? Que a ciência é uma verdade transitória. Naquele momento, ela pode ser considerada correta, mas não quer dizer que seja uma verdade eterna. Então, é para isso que a gente está aqui, para fazer novas pesquisas. Algumas referências. Muito obrigado e espero contribuir com outros trabalhos. Meus contatos, um grande abraço a todos, saudações.